Talvez você tenha clicado nesse vídeo já pensando, Lipe, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é o primeiro filme da fase 5. Você não confundiu fase 4 com fase 5? E não, gente, não. É da fase 4 mesmo que eu tô falando. Mas antes da gente chegar no ponto principal desse vídeo, eu quero falar um pouco sobre o filme, porque vamos lá. Quantumania é um filme bem fraco. Não tem como dizer, nossa, mais um acerto do MCU. Não forcem a barra, é um filme excepcionalmente medíocre. E a questão é que eu não acho que isso seja um problema em si, tendo em vista que os filmes do Homem-Formiga sempre foram pensados para serem filmes despretensiosos, leves e divertidos. Nesse sentido, é um filme bem divertido. É um filme bem família, que toma soluções simples e funcionais para problemas grandes, tal qual O Pequeno dos Espiões. E pra mim não teria problema o terceiro filme do Homem-Formiga ser um filme descompromissado, ser uma grande space opera lá Star Wars, se nesse filme não tivesse o Kang. Ele pra mim é o elemento que faz o filme derreter, porque ele não encaixa. Kang pra mim é a melhor coisa desse filme, e esse é um problema imperdoável. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Esse vídeo não tem spoilers. Se eu precisar comentar algo, eu faço um aviso rapidinho, beleza? O acerto do Homem-Formiga pra mim é que o Paul Rudd funciona demais na comédia. E todo o núcleo dele, os amigos dele, o Luiz, eu amo o Luiz, além da família Formiga, todo este micro-universo do Homem-Formiga é muito divertido. O próprio segundo filme dele tem o problema de ter sido o primeiro filme pós-Vingadores Guerra Infinita, e todo mundo tava naquela ganância, naquele desespero por mais informações depois do estalo do Thanos, mas ao invés de ser um filme que serve mais ao MCU, Homem-Formiga e a Vespa é um filme que serve à história do Homem-Formiga, ao microcosmo dele. E isso é simplesmente um acerto. Isso é o que filmes solos deveriam fazer sempre. É comum dizerem por aí que Homem-Formiga e a Vespa é um filme episódico demais, mas isso pra mim não é um defeito. Os dois primeiros filmes possuem histórias que são bem autocontidas, e apesar de episódico, o segundo filme tem a conclusão narrativa do arco da Janet, a Vespa original que ficou presa no Reino Quântico. Essa é uma informação do primeiro filme, que tem uma resolução no segundo filme. Pensa em tudo que o segundo filme faz. Ele tem uma entrega, né? Ele resolve a questão principal do núcleo do Homem-Formiga, que era a Janet presa no Reino Quântico. Ele prepara pontes para a solução do estalo do Thanos, com os portais para o Reino Quântico, mostrando ali a raiz da solução do grande problema que é resolvido no principal filme de todo o MCU, que foi, obviamente, o Vingadores Ultimato. E ele faz tudo isso dentro de uma história super divertida e despretensiosa, que apesar de não possuir bons vilões, é uma história que se sustenta muito pela nossa relação emocional com os personagens e na nossa esperança deles conseguirem trazer a Janet de volta. Eu de verdade acho muito subestimado o Homem-Formiga e a Vespa, viu? É muito bom um filme que tem uma história com começo, meio e fim, e que de quebra adiciona alguma coisa no grande esquema das coisas. É muito ruim os filmes do MCU que parecem que não importam em absoluto. Os filmes que só importam para o grande esquema de pirâmide das coisas, que é 100% o caso de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E eu disse que o Kang é o principal problema desse filme pra mim por um motivo. Ele é muito bom. O Jonathan Majors é um ator fenomenal. Se você não assistiu Lovecraft Country, eu recomendo absurdos que você assista. Tem completinho no HBO Max, só uma temporada. E esse filme faz a gente ter mais tempo com o Kang na tela, ou melhor, com um dos Kangs, né? E é interessante como este Kang é bem diferente do Kang que a gente conheceu lá na série do Loki. Essa construção é muito legal. A série do Loki é uma que mostra exatamente o que as séries do MCU deveriam fazer. Explorar o potencial de um personagem trabalhando com ele por um pouco mais de tempo, mas numa aventura autocontida. E claro, que seja boa e relevante caso você assista. E eu digo isso porque se você não assistiu Loki, perfeito, você vai conhecer o Kang pela primeira vez em Quantumania e não tem nada de errado nisso. Funciona. Só que o Kang é o próximo Thanos. E eu vou dizer, gente, ele tem muito potencial pra ser maior que o Thanos, tá? Claro que não falando em nível de poder, isso é óbvio que ele vai ser mais forte do que o Thanos, mas principalmente de grandiosidade, de impacto. O Jonathan Majors tem muito cacife pra ser esse vilão. Ele mostra isso em Loki e reforça em Quantumania. Mas ter colocado ele neste filme foi uma escolha tenebrosa, porque o Kang é um vilão que se leva muito a sério. Eu entendo, ele deveria se levar a sério mesmo. A Marvel quer que a gente o leve super a sério, então ele precisa ter essa postura. Mas a franquia do Homem-Formiga não é assim. O vilão que se leva a sério em Homem-Formiga tem que resultar no cômico. Ele se leva a sério e isso é idiota, então a gente ri. Se ele se leva a sério de verdade, ele destoa do Homem-Formiga e da família Formiga demais. E aí é um filme que, apesar de ser uma situação grave, né, eles irem para o Reino Quântico sem querer e tudo mais, tranquilamente o filme podia ser uma grande bobageira. Como o filme de fato é a maior parte do tempo. Eu odeio com todas as minhas forças o MODOK. Eu não consigo acreditar que alguém aprovou esse design. E a única forma de fazer o MODOK nas telas é com muita zoeira. O MODOK tem que existir pra ser patético. E é por isso que, pra mim, ele tinha que ser o único vilão desse filme.
E aí reestrutura o filme todo mesmo. Porque veja, quando a gente tem a família Formiga não se levando a sério, com o Michael Douglas segurando uma metralhadora de bullshit o tempo todo. Sério, o tanto que o Michael Douglas tá se divertindo nessa tela verde, eu imagino que o roteiro dele é assim, fale o que você quiser. O que você falar que vai acontecer, e o pessoal do CGI vai se dar um jeito, Michael Douglas, aqui você é rei. Tanto de groselha que o Hank Pym inventa e sai falando que você fica, gente, isso é pra fazer você rir. É propositalmente bom. Então nós temos os nossos personagens, não os nossos heróis nessa pegada, o MODOK nessa pegada, e o Kang sendo sério. 75% das coisas tá 100% na galhofa. Um dos dois vilões do filme está no bullshit puro, mas um dos dois vilões tá levando essa história muito a sério. E aí me lembra muito o episódio 6 de Star Wars, que fica cortando entre Luke, Darth Vader e Palpatine naquela conversa deles que é, nossa, é muito pesado, é muito depressivo, é muito profundo. Isso versus Han Solo e os Ewoks derrotando os Stormtroopers das maneiras mais esdrúxulas possíveis. São duas energias permeando o mesmo filme que não se encaixam. Eu não sei o que o filme quer que eu sinta se a narrativa dele fica dando alt tab sem parar. Dê risada, chore, dê risada, chore. Tem uma cena, e eu não vou me aprofundar muito, fica tranquilo, do Homem-Formiga conversando com o Kang, que é bem séria. É uma cena que faz a gente pensar muito quem é esse cara, por que ele é tão poderoso, o que ele quer, a gente fica obcecado por entender mais sobre o Kang, faz a gente temer pela vida do Scott, mas isso é um momento. É um momento cujo tom destoa muito do filme. E antes o filme colocasse esse tom naquele momento e levasse esse tom sério dali pra frente. De repente o filme pararia com as piadas, com a bobagem, e você sentiria o filme pedindo que você o encarasse com seriedade a partir daquele ponto. Mas não é isso que acontece. É só um momento ali mais sério, depois a gente volta para um momento bobo, e aí tem momento sério, momento bobo, e essas coisas ficam em conflito o tempo todo. E pra mim, tudo isso aponta pro grande problema da fase 4 do MCU. Pensa um pouco, qual é o elemento comum entre as fases 1, 2 e 3? Em todas elas, nós tivemos o filme-evento. Em todas elas, nós tivemos um filme dos Vingadores. Além do fato de que, no modo geral, os filmes dos Vingadores são bons, até o Era de Ultron é um filme que, conforme o tempo passa, ele vai melhorando. Todos os filmes dos Vingadores faziam um movimento de fechamento. Enquanto os filmes da fase faziam um movimento de abrir, de expandir, os Vingadores faziam um movimento oposto. Pois como era o final da fase, era hora de empacotar tudo. Era hora de chegar em conclusões. Pavimentar o caminho para o futuro. Mas o mais importante, eles te recompensavam pela jornada. Eles te recompensavam por ter assistido a todos os filmes. Mesmo um filme péssimo como Thor: O Mundo Sombrio, fica com um gosto menos amargo na boca, depois que você pensa, pô, descobri sobre a Joia da Realidade, pelo menos eu vi pra onde o Thor foi depois dos Vingadores, e aí eu fiquei sabendo o que aconteceu com ele até o Era de Ultron. Então o filme-evento no final da fase sempre foi o elemento principal em manter a conversa viva, em manter o hype, e ajudar na hora de pensar no que vem pela frente. Ora, depois de algo muito legal, você fica com vontade de saber o que vem a seguir. E acontece que a fase 4 quis fazer um caminho diferente que não funcionou. Houve produções demais por conta da série, e os filmes apontaram cada um pra uma direção. Não seria um problema se cada filme fizesse uma coisa diferente, se no final, é claro, houvesse o filme-evento que amarraria tudo. E nem precisa amarrar tudo de uma vez. Os Eternos poderiam não se envolver, por exemplo, sei lá. Eu teria terminado a fase 4 com o filme do Quarteto Fantástico. E aí nele eu colocaria o Kang. Lipe, mas o Kang não tem relação com o quarteto. Gente, honestamente eu não sei se o Kang tem relação com o quarteto, mas isso não exatamente importa, né? A gente tá falando de adaptação, então o MCU é uma grande adaptação e a adaptação pressupõe mudança, né? Então tá tudo certo. Mas se a gente tivesse algum filme-evento como o Quarteto, como Jovens Vingadores, no fim da fase 4, e que fosse o filme que faria o movimento de fechar, e aí trouxesse o Kang com um grande estilo, as opiniões acerca da fase 4 seriam diferentes. Porque veja, sem esse filme de fechamento, a fase 4 meio que só acabou. De repente falaram que ela chegou no fim, e foi isso. Sem o filme de fechamento, a fase 4 ficou sem nada que desse a liga. E aí deixando o Kang pro primeiro filme da fase 5, colocando toda a responsabilidade em cima do coitado do Homem-Formiga, ele que vinha de filmes despretensiosos, ficou com uma mega batata quente na mão pra lidar. E a sensação pra mim é que o Peyton Reed fez o possível pra que a gente não se esquecesse de que era um filme do Homem-Formiga. Eu senti demais nesse filme o Kevin Feige enfiando o Kang goela abaixo, obrigando o Kang a estar no filme. E o Peyton Reed e, claro, a equipe que se
vire pra fazer a história funcionar. E, infelizmente, funciona muito pouco. É interessante porque foi legal de ver o Kang, mas eu senti que um terceiro capítulo da história do Homem-Formiga, com uma história de família resolvendo coisas, uma galhofa gostosa de se assistir, precisou ser sacrificada para se adequar ao grande esquema das coisas do MCU. Coisa que o próprio Homem-Formiga e a Vespa mostrou muito bem como fazer, contando uma história simples, funcional e eficiente. E servindo ao MCU apenas o necessário, bem diferente daqui, em que na necessidade de trazer o Kang e fazer todo mundo ficar empolgado com a fase 5, foi necessário pisar na formiga. E não importa o quanto ela consiga crescer, ela ainda é só uma formiga no grande esquema das coisas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Você assistiu Homem-Formiga e a Vespa Quantumania? O que você achou? Coloca aí embaixo nos comentários, bora conversar. Esse foi um filme que, apesar de ter me divertido, eu me decepcionei, eu esperava mais. Mas, como eu disse, o maior problema foi o próprio line-up da Marvel e a certa desorganização que a gente tá sentindo nesses últimos anos de produções. Mas bom, deixa o seu like, se inscreve no canal pra ajudar o Lip Sem Foco a crescer. Manda esse vídeo pra aquele seu amigo Marvete que gostou ou que não gostou do filme. E até o próximo vídeo, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco.